Hi everybody. Hello my dear students. Hello boys. Hello girls. Here I am again. My name is Paulo Cândido and I am English teacher and I am so glad to be with you in this special English video class. Let's improve your English now. Welcome to Reading Strategy Part 2. Ok, meus queridos alunos. Bom, então nós estamos aqui para mais uma aula de estratégias de leitura. No início do PET nós falamos sobre estratégia de leitura, porque nós identificamos que o PET trazia para vocês o eixo leitura. Uma leitura dinâmica, uma leitura de informação. Agora, além de uma leitura dinâmica e uma leitura de informação, você também vai fazer inferências sobre o tema lido com o intuito, com o objetivo de fazer julgamentos e dar a sua opinião sobre aquele tema lido, ok? Para isso, então, nós vamos desenvolver um pouco mais as estratégias de leitura que nós começamos lá no início. Elas foram suficientes até agora e foram desenvolvidas, cada um desenvolveu a sua própria estratégia. Nós vamos agora aprofundar mais um pouquinho nessas estratégias, ok? Primeiro falamos lá, na primeira aula, nós falamos das palavras universais. O que são as palavras universais? São aquelas palavras que elas já estão presentes no nosso cotidiano, mesmo não fazendo parte da nossa língua, elas fazem parte do nosso vocabulário. Por exemplo, palavras como xerox, bike, sanduíche, play e muitas outras. Então essas são as palavras universais. Se você ver lá no seu texto, quando você tiver link de contato com o seu texto, na sua pré-leitura, dê uma observada nesse tipo de palavras, porque já são palavras que você conhece o significado e elas já podem te trazer alguma informação naquele primeiro momento que você está fazendo, dando aquela sua olhada no texto, aquela leitura leve, que nós chamamos de skimming. Skimming é isso que você vai fazer no início. Você vai dar uma olhada superficial, vai em busca de palavras universais, palavras que você já conhece, bem como as palavras cognatas. As palavras cognatas são aquelas palavras que você também olha para elas e já consegue inferir um significado, já consegue fazer a hipótese do que ela está dizendo ali no texto, porque que elas estão presentes ali naquele texto. São palavras parecidas com palavras da língua portuguesa. Isso acontece porque em um dado momento da história, o Império Romano dominou a Europa, por conseguinte também a Inglaterra. E para que uma dominação fosse efetiva, uma das técnicas do momento, que eles usavam no momento, era imprimir a língua àquele povo dominado. E assim aconteceu, e ficou como legado para a língua inglesa vocábulos da língua do latim, a língua falada pelo Império Romano, que também é, como vocês sabem, a língua originária, o pai da língua portuguesa. Então, disso nós temos 60% das palavras do inglês, elas são provenientes do latim, ou seja, muito parecidas com as palavras da língua portuguesa, ou até semelhantes. Por exemplo, a palavra hotel, chocolate, né? Animal, plant, e muitas outras. Você vai olhar no seu texto, você vai ver que tem palavras que você já conhece, elas são palavras parecidas com as palavras da língua portuguesa. Essas são as palavras cognatas ou transparent words. Alguns autores chamam de transparent words, outros as chamam de cognatas. Então essas palavras são muito importantes também, que elas podem até ser palavras-chave do texto, ou se não palavras-chave, elas são palavras que vão lhe levar a um entendimento maior, a uma compreensão maior.
bem como as marcas gráficas do texto. As marcas gráficas, as ilustrações, a fonte do texto, são elementos que vão lhe dar bastante informação. As marcas gráficas podem ser letras escritas diferentes, o estilo de cada letra, por exemplo. Se você tem um texto destinado a um público jovem, você vai ter uma letra mais moderna. Se você tem um texto, às vezes, um texto que vai falar de uma coisa do passado, ele pode ter uma letra mais rebuscada, uma letra mais desenhada. Então isso são marcas gráficas, letras em negrito, sublinhados. Então são todas essas marcas que vão lhe dar mais informação do texto. A fonte é importantíssima. A fonte você vai saber quando o texto foi publicado, onde foi publicado, por quem, se é na internet, se não é na internet, se é numa revista, se é no jornal, o que já vai lhe ser também muito interessante, porque vai te levar ao gênero e ao tipo textual. Se você conhece um gênero e um tipo, você já tem mais ou menos ideia do que ele vai falar. Os gêneros são variados. Cada gênero atende a uma função, cada tipo, cada texto, ele tem uma função na sociedade. Por isso que eles estão ao nosso meio e são muito importantes, é muito importante que consigamos ler e consigamos obter as informações que eles nos trazem. Por exemplo, no gênero, no conto, a fábula, todos esses pertencem a um tipo textual único, que é o tipo narrativo. Por exemplo, os textos injuntivos. O tipo injuntivo tem vários gêneros, tem a bula de remédio, tem o manual de instruções, tem o manual do seu celular, tem aquele texto que você viu lá no PET, que era um manual de instruções de como instalar um videogame. Então esses textos, eles também têm uma formulação verbal, cada uma tem a sua característica. Por isso que é importante você conhecer sobre tipo textual e gênero. O tipo textual tem a sua característica fixa, as suas estruturas. E cada tipo tem os seus gêneros que atendem a cada função na sociedade. E vocês podem, se vocês perceberam já, lá no PET nós temos desde reportagens, contos, poemas, cartazes. Então é importante você conhecer um pouco mais sobre cada tipo e cada gênero. Já falamos sobre isso em aulas anteriores também. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês são conhecimentos básicos, conhecimentos que vocês já possuem. E é nesse momento que esses conhecimentos básicos, eles se organizam para compor o texto e trazer a informação. E você também vai usar desse mesmo artifício para chegar até a informação dada por esse texto. Já que você conhece esse gênero textual, esse tipo, por exemplo, se você tem uma biografia, você já vai ter verbos no passado. Né? Se você tem um texto em andamento, uma coisa que está acontecendo no momento da fala, você vai ter verbos terminados em ing, que é o presente contínuo ou present progress, que alguém chama, que alguns autores chamam, né? É presente contínuo ou present progressive, tanto faz, é a mesma coisa. Se o verbo termina em S, você sabe que nas reportagens, geralmente, o presente simples é muito usado para dar notícia. Então, nessas terceiras pessoas, no presente simples, o verbo sempre termina em S. É importante você saber desse conhecimento. As W8 questions, por exemplo, as palavras who, que pergunta quem, what, pergunta o que, when, pergunta quando. Quando no início da frase, eles são sim pronomes interrogativos, mas elas podem também ser utilizadas como elementos coesivos para unir frases, unir orações. Quando ele está unindo orações, estando entre orações, ele tem a mesma função. Ele tem o mesmo significativo, só não tem a função de fazer pergunta. Agora, de unir, é um conhecimento que você também pode usar. Depois de feito a sua
pré-leitura, depois de ter buscado todos esses elementos, você já pode fazer inferências, você já pode fazer hipóteses do que aquele texto trata. É de um assunto que eu conheço? É de um assunto que eu não conheço? É o momento que você vai utilizar o seu conhecimento de mundo. Tudo aquilo que você aprendeu até hoje, em casa, na escola, com os pais, com seus amigos, nas suas leituras, nos seus estudos, você vai aliar aquele texto. Se você conhece aquele assunto, muito mais fácil vai ficar. Se você não conhece, como eu vou dar a conhecer esse assunto? Através das estratégias. Você vai fazer uma leitura superficial, que é skimming, quando você faz uma leitura superficial, buscando por palavras cognatas, marcas gráficas, procurando conhecer qual é o gênero, que é aquele gênero textual, como ele se apresenta, né? Então você vai fazer toda essa busca em torno para que você possa fazer inferências, para que você possa julgar o que está acontecendo, qual é o assunto que está sendo falado. Eu sei desse assunto, sabendo desse assunto, você pode ir agora em busca de informações específicas no texto, que é o momento que nós vamos entrar. Como você vai em busca dessas informações específicas? Você já conhece o texto, já fez uma leitura. Você vai agora ler as perguntas que aquele texto propõe para você e buscar aquela informação específica. É uma outra estratégia, diferente agora daquela leitura que você fez superficial, procurando por marcas gráficas, pelo texto, pela ordem das palavras na frase. Então, você vai agora buscar por uma palavra em específico, uma informação em específico, uma frase, uma sentença em específico que consiga confirmar a resposta que você dará logo em seguida. Ok? Isso faz parte da compreensão global do texto. Quando você faz uma boa pré-leitura, você consegue ter uma compreensão global do texto e assim você consegue ir em busca de informações específicas e você vai ter muito mais sucesso porque a sua leitura vai ser muito mais efetiva quando você faz uma pré-leitura. Nos exercícios que você vai encontrar agora, você vai encontrar dicas como essa, mas como você já as conhece, você vai apenas desenvolvê-las, aplicar e desenvolver e criar as suas próprias estratégias, ok? Espero ter colaborado com vocês e vamos usar essa aula para que possamos então continuar com os nossos estudos com qualidade e excelência, que é o nosso intuito nesses tempos difíceis, ok? Sem mais para o momento, agradeço a atenção de todos por terem me assistido. Thanks for watching and bye bye.